E o Dreyfus, ele observou 4 objetivos e crenças equivocadas de comportamento. E aí as pessoas perguntavam para ele na época, como é que você pode colocar as crianças dentro de uma caixinha, né? Dessas 4 caixinhas. E ele respondia assim, eu não coloco elas nas caixinhas, eu simplesmente observo elas lá, nessas caixinhas, né? Mas eu, Yuri, né, agora falando por mim, eu tenho um pouco de resistência com essa coisa de caixinha, de classificação, né? Eu gosto muito de observar a complexidade humana, que é muito mais do que algumas caixinhas, alguns rótulos. Então eu tenho um pouco de resistência. Mas algumas coisas ajudam a gente a compreender, elas servem para fins didáticos. E eu achei muito interessante isso que a Jenny Nelson trouxe, que são esses 4 objetivos e crenças equivocados de comportamento. Então, o Rudolf Dreyfus, ele disse isso. Ele observou esses 4 objetivos equivocados e crenças equivocadas que provocam maus comportamentos. Então, tem comportamentos da criança que são motivados por um objetivo equivocado, que é da atenção indevida. E a crença equivocada que está por trás, né, que está atuando na criança, é assim: eu me sinto aceito apenas quando tenho a sua atenção. Só quando eu tenho a sua atenção é que eu me sinto aceito. Vocês percebem? Existe a necessidade de se sentir aceito. A criança tem uma necessidade que é humana, que é legítima, não tem nada de errado com essa necessidade. Mas quando ela tem uma crença equivocada, que assim, eu me sinto aceito apenas quando tenho a sua atenção, é uma crença equivocada, porque ela pode se sentir aceita de outras formas. Ela não precisa ter a atenção do adulto o tempo todo. Mas é uma crença que algumas crianças têm. E isso é inconsciente, não é uma crença lógica e racional. Ela não sabe que ela tem essa crença. Mas ela acha isso, que só tendo atenção o tempo todo é que ela vai se sentir aceita. E eu sei como é que é isso. Eu tenho um filho que é assim. O meu filho é assim. Ele precisa de muita atenção o tempo todo. E tanto eu como a minha esposa, a gente vem fazendo um trabalho árduo, de perseverança mesmo, de trabalhar com ele, para que ele não precise da nossa atenção o tempo todo, para que ele não precise da atenção das outras crianças o tempo todo. Porque isso é irritante, isso incomoda, isso perturba. Isso é um comportamento difícil. Mas a gente percebe que isso ele está sendo motivado por um objetivo equivocado, que é da atenção indevida, né? Então, existem formas, existem recursos na disciplina positiva, e podem ter em outros lugares, mas eu estou baseando muito nessa fundamentação teórica que é a disciplina positiva. Existem formas, existem técnicas para ajudar a criança a obter, a se sentir aceita de outras formas mais positivas, mais construtivas, que não seja chamando a atenção o tempo todo, tá? Esse não vai ser o foco dessa aula. Essa aula tem o foco da gente compreender o ser humano, compreender as necessidades por trás do comportamento, tá? Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre possibilidades, sobre estratégias, sobre como ter a colaboração dos filhos, tá? Então, outro objetivo equivocado, poder mal dirigido. Qual que é a crença equivocada associada a isso? Eu me sinto aceito apenas quando eu sou o chefe, ou pelo menos quando não deixo você mandar em mim. Ou seja, quando a gente fala para o filho, faz isso, faz aquilo, faz isso porque eu estou mandando, faz isso agora, para de fazer isso, né? A gente está exercendo um poder, a gente está mostrando quem é que manda. E quanto mais a gente quer mostrar que a gente é que manda, mais o filho vai querer mostrar que ele é que manda. A criança tem uma necessidade de poder. É uma necessidade humana de ter poder. Todos nós temos. E se a gente não permite que a criança exerça
de alguma forma, essa necessidade de poder, ela vai querer mostrar que ela tem poder de alguma forma, porque é uma necessidade dela. Isso grita dentro dela. Então, ela vai querer satisfazer essa necessidade de poder de uma forma equivocada. É um poder mal dirigido. Então, ela vai querer mandar. Ela vai querer, por exemplo, se dissimular. A gente manda uma coisa, ela finge que não é com ela. Porque, assim, internamente, ela está sentindo que ela é que manda. Porque ela não está obedecendo. Ela não está seguindo a ordem na hora que o pai fala, na hora que a tia fala, né? Então, internamente, ele está provando para si mesmo que ele tem poder, né? Que ele é que manda, na verdade. Outro objetivo equivocado, a vingança. E qual que é a crença equivocada associada a isso? Eu não me sinto aceito, mas pelo menos eu posso me vingar. Então, quando a gente tem uma atitude com a criança que faz com que ela se sinta magoada, quando a gente critica, quando a gente ofende, quando a gente fala coisas que ameaçam a autoestima da criança, ela sente uma necessidade de revidar. Isso é interessante. E eu gosto muito de ligar todos os estudos que eu faço na constelação familiar. O Bert Hellinger, ele trouxe uma compreensão de que existe uma das leis que regem as relações humanas, é a lei do equilíbrio. E nessa lei do equilíbrio, o dar e o receber precisam estar em equilíbrio. E eu associo isso a uma necessidade de justiça. Existe uma necessidade de justiça. Então, se a gente fala uma coisa para a criança, que ela se sinta injustiçada, ela vai ficar com aquela necessidade de justiça martelando dentro dela. E ela vai querer que a justiça seja feita. E uma forma de fazer justiça com as próprias mãos, que a gente diz, é se vingando. O que é a vingança? Isso não é só criança com adulto. Qualquer tipo de vingança que acontece entre duas pessoas ou entre qualquer pessoa é movida por uma necessidade de justiça. Se a pessoa fez alguma coisa ruim para mim, eu vou fazer uma coisa ruim para ela, para que fique justo, né? Então, quando a gente trata a criança de uma forma que ela se sente mal, quando a gente causa dor de alguma forma, tanto dor física, como dor emocional, como dor psicológica, a criança muitas vezes tem uma necessidade de justiça, ela vai querer se vingar. Então, qual que é a crença equivocada? Eu não me sinto aceito, eu não me sinto amado, né? Eu não me sinto compreendido, mas pelo menos eu posso me vingar de você. Eu já vi os meus filhos fazendo todos esses, tá? Não é uma coisa só. Eu já vi meu filho se vingando, eu já vi meu filho querendo mostrar que ele é que manda, eu já vi meu filho querendo chamar atenção indevidamente, né? Então vamos lá. O quarto objetivo equivocado é a inadequação assumida. E a crença associada a isso é assim: é impossível ser aceito, eu desisto. O que é isso? O que acontece? Quando a criança desenvolve uma autoimagem de uma pessoa incapaz, de uma pessoa incompetente, quando depois de inúmeras interações com os adultos, ou com os amigos na escola, ou com o irmão, ou com a professora, ou com a pessoa que trabalha em casa, né? A criança vai desenvolvendo uma autoimagem, uma imagem de si mesma, como ela se enxerga. E dependendo dos estímulos que ela recebe, ela pode construir uma imagem de que ela é uma pessoa incapaz, de que ela não é amada, que ela não é aceita, de que ela é uma desajeitada, de que ela é uma estúpida, de que ela é uma desastrada, né? Muitas pessoas desenvolvem isso, uma autoimagem negativa. E aí,
essa crença equivocada de que é impossível ser aceito, eu desisto, isso acontece em algumas crianças. E por que é importante a gente identificar o objetivo equivocado que está por trás de um comportamento desafiador? Porque para a gente conseguir saber qual é a ação mais eficaz para ajudar a criança a alcançar o seu objetivo verdadeiro, que é atender uma necessidade de ser aceito, de se sentir importante, né? Então, para ajudar a criança a alcançar esse objetivo, a gente precisa compreender, identificar qual é o objetivo equivocado que está por trás. E é a Jenny Nelson que fala assim: quando nós não compreendemos as crenças e objetivos equivocados do comportamento, nós reagimos ao comportamento em vez de responder à crença por trás desse comportamento. Ou seja, a criança desobedece, a gente reage a esse comportamento da desobediência. A criança finge que não está ouvindo o que a gente está falando para ela, a gente reage a esse comportamento que ela está fingindo que não está ouvindo, né? E aí, essa reação a esse comportamento que a gente está interagindo num nível muito superficial. Lembra daquela imagem do iceberg? Do comportamento, do sentimento e da necessidade? Então, a gente corre o risco de entrar numa interação com a criança baseado num nível mais superficial, que é do comportamento dela, e a gente querer trabalhar com o comportamento dela sem ter esse olhar mais amplo, mais profundo do que está por trás desse comportamento. Então é muito importante a gente compreender quais são as crenças e quais são os objetivos equivocados do comportamento.